Bom dia, queridos. Que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor Jesus estejam sobre você e toda a sua família no dia de hoje. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre atitude. O doutor, pastor David Yong-Chul, lá da Coreia do Sul, ele fez uma pesquisa com líderes que foram bem-sucedidos na sua vida, com pastores, e ele descobriu que todos esses líderes eles tinham uma atitude de fé, uma atitude de coragem, uma atitude de servo e uma atitude de determinação. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã. Eu quero falar com você sobre atitude. Na realidade, para que a gente seja bem-sucedido na nossa vida diária, nós todos precisamos ter uma atitude positiva. Quando a gente olha para a história, a gente vê um grande líder, Martin Luther King, que acreditava realmente de todo o coração que a sociedade americana poderia conviver pacificamente, negros e brancos. E Martin Luther King, durante toda a sua vida, teve uma atitude positiva em relação a isso. Pregou sobre isso, falou, deu entrevistas sobre isso. Em todas as entrevistas, em todas as suas pregações, ele tinha uma atitude de fé muito positiva, crendo que a sociedade americana, negros e brancos, poderiam frequentar juntos, sem nenhuma intriga, sem nenhuma adversidade. Os ônibus poderiam frequentar os restaurantes, poderiam frequentar os mesmos parques, os mesmos lugares. E por conta dessa atitude positiva, ele revolucionou a história dos Estados Unidos. E recentemente nós podemos ver um dos frutos dessa atitude positiva de Martin Luther King, que foi o presidente Barack Obama assumir o cargo de presidente da República dos Estados Unidos, sendo ele um homem de cor, um homem negro. Mas na Bíblia, a Bíblia também nos relata a história de pessoas que tiveram atitude positiva. Por exemplo, a Bíblia relata a história da rainha Esther. Esther era rainha e um homem chamado Amã, ele decidiu que exterminaria todos os judeus. Esther era judia. Então Mardoqueu, tio de Esther, foi até ela e pediu a Esther que intervisse naquela situação. Esther disse a Mardoqueu que já havia algum tempo que o rei não chamava ela à sua presença e não havia outra punição senão a morte para alguém que entrasse na presença do rei sem ser chamado. Mas mesmo assim, Esther, com uma atitude muito positiva, disse para Mardoqueu: você vai, reúna os judeus e orem por 3 dias, jejuem por 3 dias, e mesmo sem ser chamado eu vou entrar à presença do rei, e se perecer, pereci. E Mardoqueu fez isso. Esther também, junto com as suas servas, jejuou e orou, e depois de 3 dias ela corajosamente, com atitude muito positiva, entrou na presença do rei. O rei estendeu o cetro real para ela, e Esther pôde conversar com o rei e colocar sua estratégia, o seu plano em ação, e através dessa atitude positiva, ela conseguiu livrar o seu povo da morte e da destruição. Mas além da atitude positiva, uma atitude que nós precisamos tomar diariamente na nossa vida é uma atitude de servo. Quando a gente olha na história, a gente vê que Madre Teresa de Calcutá foi uma pessoa que serviu
e serviu muito bem a Deus e as pessoas no seu tempo. E quando Madre Teresa de Calcutá estava dando uma entrevista, perguntaram a ela qual era o critério que ela tinha na hora de escolher as pessoas que iriam ajudar ela ali no seu projeto social. E Madre Teresa de Calcutá disse o seguinte: olha, eu escolho aquelas pessoas que gostam de trabalhar e servir, e que têm uma atitude de serviço constantemente alegre, com um sorriso nos lábios, independente das circunstâncias adversas que elas encontrem pela frente. Mas o que diz a Bíblia sobre isso? A Bíblia também tem vários exemplos de pessoas que serviram e serviram com alegria. A gente pode ver, por exemplo, o exemplo de Josué. Josué foi uma pessoa que esteve todo o tempo enquanto Moisés estava guiando o povo no deserto. Josué esteve o tempo todo ao seu lado. Josué era aquele que servia Moisés. Enquanto Moisés subiu o monte para receber das mãos do Senhor as tábuas da lei, Josué subiu junto com ele e ficou na metade do caminho e não arredou o pé dali enquanto Moisés não desceu de lá. E qual foi a recompensa de Josué? Quando Deus levou Moisés, ele foi aquele que recebeu a incumbência de liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. Nós temos também como exemplo de servo Ruth. A gente vai ver lá no livro de Ruth que Noemi havia ficado viúva e havia perdido seus 2 filhos, Malom e Quilion, que eram maridos de Órfão e de Ruth. E depois que os filhos de Noemi morreram, ela disse para as suas 2 noras: vocês vão embora, porque eu não tenho mais como ajudar vocês. E diz a história que Órfão beijou Noemi e foi para o seu povo, para a sua parentela, mas a gente observa que Ruth não. Ruth, ela decidiu permanecer, ficar e ajudar Noemi. Ela decidiu ter uma atitude de serva. Ela falou: vou ficar e vou servir a Noemi, independente da situação. E ela fez um dos discursos de amor mais lindos que estão registrados na Bíblia. Ela disse para Noemi: não insista em que eu te deixe e que eu me aparte de ti, porque onde quer que você for, irei eu. Onde quer que você pousar, ali pousarei eu. E onde quer que você morrer, ali morrerei eu e serei sepultada. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. E a gente vai ver no final do livro de Ruth que ela também foi recompensada por isso. Ela casou com Boaz e se tornou a mãe de Obed. Obed foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Então ela passou a fazer parte da genealogia de Jesus, da genealogia do rei Davi. Coisa linda, não é verdade? E além de Josué, além de Ruth, a gente vê também na vida de Jesus uma vida de servo, uma atitude de servo. A gente vê nos ensinamentos de Jesus, certa vez ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida por muitos. Certa vez Jesus, quando chegou de uma caminhada com seus discípulos, entrou numa casa e ele pegou uma bacia com água, cingiu-se de uma toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos e lavou os pés de todos os seus discípulos. E no final, ele diz o seguinte para eles: olha, vocês me chamam de mestre, Senhor, e vocês fazem isso muito bem, porque eu sou
mestre e senhor de vocês. Mas se eu, que sou mestre e senhor de vocês, lavei os pés de vocês, isso tem um propósito. O propósito é que vocês vão e façam o mesmo. Querido, isso é maravilhoso. Jesus, sendo Deus, ele veio a este mundo não para ser servido, mas ele veio para servir. Mas a última atitude que eu quero compartilhar com você nesta manhã é uma atitude de determinação. Thomas Edison, que foi o inventor da lâmpada, ele fez muitas pesquisas, muitos testes, até chegar a inventar a lâmpada. Mas no meio dessa trajetória, quando ele já havia feito para lá de mil testes, um amigo dele disse para ele: "Ô Edison, cara, desiste desse negócio aí, você já tentou tantas vezes e falhou tantas vezes." Mas Thomas Edison disse para ele: "O quê? Eu falhei?" "Não, não falhei. Eu descobri mais de 1000 formas de não inventar a lâmpada. Eu já sei que desse jeito que eu tentei eu não vou conseguir, mas eu vou chegar lá." E ele prosseguiu, ele foi determinado o desejo de inventar a lâmpada até que ele conseguiu. Que coisa linda, né? O que a determinação não faz pela gente. Mas, e a Bíblia? O que a Bíblia diz de determinação? A palavra de Deus diz que Daniel, quando foi levado como escravo para a Babilônia, ele determinou no seu coração que ele não se contaminaria com as finas iguarias do rei, que ele não se contaminaria com os manjares do rei. E com essa atitude dele, ele contagiou seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles também determinaram não se contaminar. Foram junto com Daniel, seguiram o exemplo, a inspiração de Daniel. E a gente vai ver na história que quando eles foram examinados, eles foram achados 10 vezes mais sábios, mais inteligentes do que todos os outros jovens que haviam experimentado os manjares deliciosos do rei. E a gente vai ver na história também que Daniel ele foi colocado como governador na Babilônia. A gente vai ver na história também que Sadraque, Mesaque e Abednego, com muita determinação, decidiram não se prostrar diante da estátua que o rei havia erguido, mesmo correndo o risco de morrerem queimados na fornalha de fogo ardente. Mas por causa da determinação, da atitude positiva, da atitude de servo deles, Deus enviou o seu anjo ali dentro daquela fornalha. E nenhum único fio de cabelo do corpo deles foi queimado, porque eles estavam determinados a servir o Senhor, custasse o que custasse. Querido, nesta manhã, a palavra que eu quero deixar para você é esta: tenha uma atitude positiva diante das circunstâncias adversas da vida. Tenha uma atitude de servo. Procure alguém para que você possa servir e possa ajudar. E tenha uma atitude determinada. Seja determinado em tudo que você fizer. E com certeza, Deus vai abençoar a sua vida e vai recompensar você no kairos dele, no tempo dele. Que Deus te abençoe. Tenha um dia maravilhoso, abençoadíssimo na presença de Deus. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.